anos, eles iniciaram no ano de 1993, quando o meu pastor, quando eu frequentava a igreja lá em Porto Alegre, me procurou um dia no final do culto e disse assim para mim: irmão Joel, é assim que ele me chamava, irmão Joel, Deus está mandando abrir um trabalho na sua casa. Isso era o ano de 1993. E na sala da minha casa começamos ali um trabalho. Eu, minha esposa, a Cristiane, meu pai, minha mãe ainda eram vivos. E o pastor vinha uma vez por semana nos visitar e trazer uma palavra. No ano de 94, nós começamos já a sair da sala da nossa casa, que tinha 3 metros por 2, e fomos para a garagem do meu pai, em 94. Em 94 a gente então começou um grupo maior ali, que cabia umas 30 cadeiras na garagem do meu pai, no ano de 1994. Quem é dessa época, quem frequentou algum culto lá na garagem da minha casa, fica em pé um pouquinho. Quem frequentou culto lá na garagem da minha casa? Olha aí, ó. Olha que bênção. Vamos aplaudir esse povo aí. Estão com a gente desde lá, pode sentar. Depois de 94, ficamos ali até 99. Em 99, Deus nos deu a oportunidade de começar um trabalho na rua Santo Antônio, número 1127. E ali ficamos mais ou menos por 2 anos. E teve alguns irmãos que também frequentaram lá e participaram dos cultos. Eu queria que ficassem em pé esses irmãos. Quero conhecer eles de novo aí, ver o pessoal aí que começou lá. Ó, o Marcelo está aí também, isso. Quem foi naquele prédio lá? Olha aí, ó. Vamos aplaudir esse povo aí também. Que bênção. E depois, no ano de 2001, nós passamos para o prédio ali, na José Bonifácio, no centro da cidade, onde mais um povo começou a chegar. Eu queria que ficasse em pé esse povo aí, que chegou na José Bonifácio. Olha, já foi um povo maior. Olha aí. Que bênção. Vamos aplaudir esse povo aí. Maravilha. E depois, 2009, Deus nos trouxe para cá. E Deus nos deu esse presente de estarmos aqui abençoando e sendo abençoado nesse bairro Rio dos Sinos. E aí, eu quero que todo mundo fique em pé agora. Agora você aplaude todo mundo que está aí agora. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos, mas é uma alegria para a gente poder comemorar esses 14 anos aqui na cidade. A missionária Edmeia, ela falou algo tão lindo, todas as coisas que ela falou, né? Mas tem coisas que marcam o nosso coração, não é verdade? Você ouviu uma palavra sábado à noite e hoje pela manhã, né? Mas uma coisa ficou assim impactado na minha vida, né? E eu preciso buscar isso cada vez mais. Que nós devemos deixar marcas e não manchas. Que lindo isso, hein? Eu como pastor e nós como igreja nesse bairro, nós temos que deixar uma marca. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui nesse bairro. Pode ser que a gente fique até a volta de Jesus. Pode ser que Deus nos tire para um lugar maior. Não ouvi nem um amém. Deus não vai tirar. Né, Edmé? Eu sou meio maluco, viu? A Edmédia, que a gente tem que ser meio maluco. Eu tenho essa mania santa de passar nos locais e levantar a mão e abençoar. Eu profetizo onde eu vejo um lugar grande, vai ser uma igreja. Rapaz, eu não sei se alguém conhece, mas você não fala nada. Eu não quero que a empresa quebre, mas eu passo na BR, vejo aquela empresa ali da Aliaço, né? Bonita, aquela fachada, aquele pavilhão. E eu digo, podia ser uma igreja aqui. Tomara que a Daliaço ganhe muito dinheiro e compre um lugar maior e ali seja uma igreja. Tem até a fachada, até a cor da aba já tem de meio azul e branco. Vocês viram como eu gosto do azul e branco? Amém. Mas eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Olha, no final tem um bolo lá de 2 metros por 1 e tem um chá abençoado para você. Aí nós vamos ter um tempo de comunhão. Mas eu quero
quis ter esse tempo aí de agradecer a vida de vocês. Podia agradecer a cada um individualmente aí do que tem feito no nosso ministério, e nós louvamos a cada um de vocês. Ok, por favor. Amém. Paz do Senhor, boa noite a todo mundo. Só mais uma pergunta. Quem não conhece a missionária Edmeia? Levanta a mão. Ô Edmeia, tem bastante gente. Vem cá que eu vou te apresentar um pouquinho. Vem cá, vem cá. Sobe aí. Depois senta nisso. A missionária Edmeia e também a sua filha na fé aí, a Elizabeth Kay, moram no Rio de Janeiro e tem um trabalho espiritual e social lá no Morro Santa Marta, e ela tem andado por todo mundo. Um dia ela resolveu e decidiu seguir a Jesus, e ela não para mais nunca na sua casa. Todo dia quase ela está viajando, né? E Deus tem levantado ela com uma palavra poderosa na nação brasileira, em outros lugares, nos 4 cantos dessa terra. E glória a Deus, porque ela está aqui nos abençoando e nos presenteou com a sua vinda aqui. Eu sei que você que não conhece ela vai receber uma palavra poderosa de Deus na tua vida, e cada um que está aqui, tá bem? Enquanto a Kay canta aí, pois... Dizer que eu sou bonita. Ah, é verdade. Ela esqueceu, eu esqueci de dizer que ela é bonita. Porque se eu não disser, ninguém diz, então. Segura aí, segura aí. Obrigado. Levanta meu espírito.
Eu quero saudar a toda a igreja que está aqui presente com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 26 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 26. Desculpem, é 28. Gênesis capítulo 28. E vamos começar a leitura no versículo 10. Gênesis capítulo 28, começando a leitura no versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor que lhe falou: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei a ti, a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém. Ontem nós começamos a falar sobre os caminhos de Deus. E entre tantas coisas, nós dissemos que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. O povo de Israel, conhecendo os feitos de Deus, caiu em muita contradição e em muita amargura. Moisés, conhecendo os caminhos de Deus, nunca caiu assim. Então nós vimos ontem que uma das formas que nós temos de perceber o modo como Deus se move é que normalmente Ele revela a sua vontade, o seu chamado. Aquilo fica muito claro. Depois Ele deixa você, parece que Ele esqueceu de você, parece que Ele não quer mais nada com você. E lá no final, quando você menos espera, no tempo de Deus, Deus vai lá e realiza tudo que Ele havia dito. Por quê? Porque Deus trabalha com plenitude de tempo. Nós vimos isso ontem e vimos que Deus faz tudo com o tempo certo, o tempo contado, e na hora Ele não chega atrasado. Existem vários modos de você aprender na intimidade com Deus como Deus se move. E hoje nós vamos ver que uma das formas de Deus fazer as coisas é que Ele gosta de nos surpreender. Por quê? Porque nós temos certas elucubrações a respeito de Deus.
Eu não sei se você já prestou atenção, mas todas as vezes que um ser espiritual chega para falar com alguém, o anjo diz logo: não temas. Por quê? A pessoa fica apavorada. É assim com todo mundo a quem o anjo vai falar. Então, aqui nós temos diante de nós um momento na vida de Jacó. Jacó enganou seu pai, velho e cego, roubou o seu irmão e, tendo obtido o direito à primogenitura e a bênção, ele foi para Padã Aram, para a casa do seu tio Labão. 3 dias depois que ele saiu de Beceba, ele chegou nas montanhas de Luz, que depois passou a se chamar Betel. Chegando ali nas montanhas, deitou para dormir e teve um sonho. E nesse sonho havia uma escada posta na terra, cujo topo atingia o céu, e nela os anjos de Deus subiam e desciam. E perto dele estava o Senhor que lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Primeira coisa, Deus se apresenta, porque Jacó não o conhecia. Mas Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Mas não diz: eu sou o teu Deus. A terra em que agora pisas, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. A tua descendência se espalhará como o pó da terra, estender-te-ás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. E Deus então vai renovar com Jacó a aliança que ele havia feito com Abraão e renovado com Isaque. Quando Jacó acorda, ele gritou: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Deus falou com ele, Deus falou com Jacó, do mesmo modo que ele falou com Isaque, do mesmo modo que ele falou com Abraão, de forma graciosa, de forma amorosa, com forma de perdão, de uma forma pessoal. Deus estava deixando claro que ali o assunto era entre Deus e Jacó, entre Jacó e Deus. Deus ali, com todo amor, com todo carinho, Deus dá a Jacó uma palavra de promessa. Para uma pessoa que estava saindo da casa do pai, com muitas expectativas, sem nenhuma certeza, Deus vai lá sossegar o coração daquele homem. Mas quando ele acorda do sono, você vê no versículo 16: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Jacó foi surpreendido. Eu não sabia. Eu não sabia. Lógico que quando Jacó chegou naquele lugar ali em Luz, ele não tinha nenhuma expectativa de um encontro com Deus. Pelo contrário, depois de tudo o que ele havia aprontado, é bem possível que ele estivesse evitando o encontro com Deus. Além do mais, quem poderia encontrar Deus num lugar tão esquisito? O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ai, ai, ai. Que tal, talvez alguém aqui tenha isso para dizer: e o Senhor está aqui junto do meu computador e eu não sabia. O Senhor está aqui perto de mim no meu namoro imoral e eu não sabia. O Senhor está aqui na minha declaração de imposto de renda e eu não sabia. O Senhor está aqui enquanto eu maltrato a minha esposa e eu não sabia. O Senhor está aqui enquanto eu traio a minha família e eu não sabia.
Quantas vezes nós esquecemos que não há o que impeça a presença de Deus? Este é um dos modos de Deus se mover e trabalhar. É que Ele procura nos encontrar em lugares comuns e de forma inesperada. Ele não espera os altos e os intensos momentos de adoração para se manifestar. Deus se manifesta onde Ele quer. Ele fala onde Ele quer. Muitas pessoas acham que nós só encontramos Deus nas Escrituras, na Bíblia. Precisa ver que nós interpretamos a Bíblia, mas não pelas circunstâncias da vida. Nós interpretamos as circunstâncias da vida pela Escritura. Quando Deus veio à terra, Ele veio na pessoa de seu Filho. Ele não veio como um eremita solitário, que se afastou de todo mundo porque todo mundo era pecador. Ele não disse: fica aí, cambada de pecador, porque eu sou santo. Olha, todos nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, mortos. Ele só poderia vir para nos dar vida, porque já estávamos mortos. Ele só não podia vir para nos mostrar o caminho, porque nós estávamos perdidos. O que adianta você matar quem já está morto? Eu me lembro de uma vez, tinha um pessoal velando um defunto lá no cemitério do Catumbi. Cemitério do Catumbi fica junto do Sambódromo. Todo mundo velando o defunto de noite. E veio uma bala do Morro do Catumbi, varou o caixão e se alojou no estômago do defunto. Que coisa, né? Baleado depois de morto. E eu pensei: isto é uma bala perdida, não prestou nem para matar. Perdeu o dinheiro da bala. A bala foi perdida. Não conseguiu o seu objetivo. Então, quando nós pensamos nisso, Deus veio para nos salvar, para nos trazer de volta para Ele. Muitas pessoas esqueceram disso. Ele nasceu na intimidade de uma família comum da Galileia, em Nazaré. Quando Ele começou o seu ministério, Ele passava a maior parte do seu tempo cercado de pessoas, vestindo-se ao modo deles, falando com sotaque galileu, vivendo como um homem comum daquela época. Era conhecido como o filho do carpinteiro. Você vê isso em Mateus 13, no versículo 55. Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro. O próprio Filipe, um dia Jesus estava sentado com ele, e Filipe simplesmente disse: mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olhe bem, Filipe não tinha a menor ideia de quem é que estava ali com ele. Filipe, ele não sabia onde Deus estava, porque ele não podia ver Deus. Lógico que Filipe tinha a formação do homem que só acreditava que Deus habita no esplendor. A natureza humana está mais ligada ao espetacular do que aquilo que é realmente grandioso. Nós temos a mania de querer
dar mais valor àquilo que enche os nossos olhos. Então, como é que ele ia achar que Deus estava ali na pessoa de Jesus Cristo, se para ele Deus era um ser que só se manifestava na beleza dos cultos? Por causa disso, por causa de buscarmos a suntuosidade para provar que Deus está presente, e nós usamos turíbulos com incenso, e nós usamos aquela música de fundo bastante fúnebre, e dizemos que é celebração, e nós usamos roupas lindas para encher os olhos. Onde está a grandiosidade? Confundimos grandiosidade com ostentação. Quantas vezes eu tenho visto isso nas igrejas evangélicas? O pastor ainda dizer: eu só uso Hugo Armani, Tommy Hilfiger, sapato tal. Eles dizem todos. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Lindo, muito fácil. O dinheiro vem muito fácil para a mão deles. E aí a ostentação vem antes da grandiosidade. Querendo ser grandiosos, caem na ostentação. Quando nós vemos que Jesus, ele não procurou ostentação, a própria grandiosidade fazia parte dele. Pela simplicidade de Jesus, nós humanos pecadores, nós negamos a nobreza de algo só porque não combina com o barro que somos. A simplicidade de alguém grandioso causa choque para nós. Causa choque para nós. Eu me lembro, cheguei na Irlanda e eu recebi um pastor com os olhos esbugalhados. Olha, irmã, Rob Eames está convidando a senhora para um chá com ele. E eu disse: quem é Rob Eames? É o arcebispo de Armagh. Armagh é o tipo Vaticano da igreja anglicana na Irlanda. E o Rob Eames é o arcebispo, o papa da igreja anglicana. Ele era naquela época o conselheiro da rainha Elizabeth, irmão do John Major, que era o primeiro-ministro do Reino Unido. Eu disse: como é que nós vamos fazer? Irmã, isso nunca aconteceu. Eu disse: será que esse homem nunca tomou um chá, um café? Mas irmã, ele chamou a senhora e disse: qual é o problema? Irmã, foi um horror. Todo mundo estava maravilhado porque ele me convidou. Se ele soubesse que o homem me recebeu e ele foi fazer o café para eu beber, sentou comigo, e nós nos divertimos e conversamos e rimos. Ele com esse jeito solto e eu com o meu também. Depois que conversamos, ele me botou apelido, a gente riu à vontade, oramos juntos. Que eu saí de lá, no outro dia a conversa era: como é que você vai tomar café com Rob Eames e você não tem uma máquina para bater uma foto? Eu disse: graças a Deus a Ingrid não estava comigo, nem a Kay. Eu disse: não levei foto para quê? Isso vai ficar registrado na minha vida, no meu coração. Mais tarde, 2 anos depois, recebo um telefonema dele. E aí,
Onde é que você está? Eu disse: estou aqui, indo para o Morro Dona Marta. Passa aqui no hotel e me pega, que eu vou com você, vou comer feijão no Morro Dona Marta com você. O homem mais famoso, conselheiro da Rainha Elizabeth, sentado lá no Morro Dona Marta comendo feijão com arroz com a gente. Esse homem eu respeito e admiro. Ele é um exemplo para mim. Vocês conhecem aquela moça que é uma grande preletora internacional, Joyce Meyer? Ela já foi lá no Morro Dona Marta, sentou no meio das minhas crianças para contar para as minhas crianças o testemunho dela, de como o pai abusou dela na infância. Ela chorava, minhas crianças choravam e eu traduzia. Eu não sou muito de chorar, graças a Deus. Eu respeito essa mulher, porque ela é um exemplo para mim. Porque ela não foi atrás da ostentação. E olha onde essas pessoas estão. Deus, para Ele falar, para Ele se manifestar, Ele não precisa de lugares suntuosos, de música instrumental, de coisa fabulosa. Deus é Deus, o Senhor dos céus e da terra, e Ele se manifesta onde Ele quiser. Olha aí, se manifestou para Jacó, lá em Luz, no meio das pedras. Jacó tomou um susto. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Aqui é a casa do Deus, a porta do céu. Porque nunca pensou. Nós confundimos ostentação com grandiosidade. Pela simplicidade de Jesus, nós, humanos pecadores, negamos a nobreza de algo só porque não combina com o barro que nós somos. Existem muitas pessoas hoje que ainda cometem o mesmo erro de Filipe. Hoje, eles ainda cometem esse mesmo erro. Eles estão procurando na distância Deus. Mas irmão, onde é que Deus está? Eu digo, aí na porta do seu coração, batendo para ver se você chama Ele para entrar. Está procurando Deus numa distância tão grande, quando Deus já está batendo a porta do seu coração. Deus não apenas nos encontra em lugares comuns, em lugares simples, mas Ele também fala na linguagem do dia a dia, na linguagem que podemos compreender. Deus nunca vai falar com você numa linguagem que você não entende qual é. Para que adianta Deus falar numa linguagem que você não entende? Como? Eu estava lendo sobre a vida de John Wesley, e quando ele já estava bem velhinho, foi uma senhora para tomar conta das coisas dele, para limpar a casa dele. Então um dia ele teve que sair para a igreja, ela teve que arrumar o quarto dele. Quando ela entrou no quarto dele e viu aquilo muito simples, ela caiu de joelhos e chorou. E ela disse: Deus, meu Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de cuidar deste homem santo. Ensina-me a fazer o melhor, porque fazendo para ele eu sei que eu estou fazendo para ti. E Deus falou para ela: então varra embaixo do tapete, que lá tem lixo. Toma um susto. Tinha lixo embaixo do tapete. Ela queria fazer uma obra boa, começa levantando o tapete para tirar. Você acha que o Deus da glória da eternidade se incomoda com isso? Incomoda sim. Não sai, não cai um fio de cabelo da sua cabeça que Ele não se incomode. Deus fala na favela. Eu me lembro do dia que meu barraco caiu e eu fiquei desnorteada.
Situação nova, nunca tinha passado por aquilo. Foi tão difícil conseguir o dinheiro para comprar o barraco. Agora eu chego lá e o barraco está no chão. Depois de eu ter enterrado o meu marido e minha filha, eu não tinha dinheiro nem para tirar os escombros do barraco. E eu subi e disse: Senhor, eu não estou entendendo. Eu sei que o Senhor me chamou isso. O Senhor mandou o dinheiro para eu comprar o barraco. Agora olha o que aconteceu. No meio de todos os barracos, só o meu caiu. E agora o que vai ser de mim? Ninguém vai acreditar na minha pregação, porque eu sou a única derrotada da turma. Todos os barracos estão em pé, só o meu que caiu. Eu não vou ter autoridade para pregar o Deus do poder. Eu amo o Senhor. Eu sei que eu amo o Senhor, sou sua amiga. O Senhor faz assim com os seus amigos, vai ver que é por isso que o Senhor tem poucos amigos. Passou. Muitas coisas aconteceram. Trabalha daqui para lá. Aconteceu um milagre que foi milagre. O Billy Graham recebeu uma visão de avivamento para a Europa, começando pelo Reino Unido, e ele escolheu um preletor de cada continente, e eu fui no meio dos preletores. Só Deus podia fazer isso, porque hoje as pessoas sabem quem é Edmé, mas naquela época eu não pregava nem no norte e no sul do Brasil, era só por ali. Eu sempre vi a mão de Deus nisso. E eu fui para a Europa, e lá na Europa, no Reino Unido, as ofertas entravam em libras esterlinas. Minha igreja é uma igreja de estrangeiros, tem conta na Inglaterra. Eu depositava o dinheiro na conta da igreja, meu pastor pegava aqui, tirou os escombros, comprou mais dois barracos e começamos a construir a casa de Maria e Marta. Fiquei 3 meses no Reino Unido. Quando eu voltei, ganhei um carro, o Billy Graham que deu. E no dia da inauguração, eu estava eufórica, porque a casa estava tão bonitinha. Parece uma torrezinha, pequena, mas são 5 andares contando com um terraço. Era de madrugada e a gente ia fazer o culto de inauguração, mas já estava funcionando. Eu já tinha posto bolo no fogo, feijão no fogo, tudo. E eu subi a mesma escada, sem saber que eu estava fazendo aquilo. Chegou lá em cima, eu disse: "Oh Senhor Jesus, que maravilha, louvado seja o seu nome, Senhor. Tudo o que acontecer aqui nesse lugar é teu, toda a glória, toda a honra. Cada criança é para ti, cada grão de feijão, cada grão de arroz é para ti, é de tudo dedicado." Fui orando. Quando eu parei, eu ouvi a voz que eu conheço. Como eu poderia te dar este prédio de cimento armado se eu não removesse o barraco velho? Eu não construo sobre barracos velhos. E eu entendi que aqui o barraco velho representava a minha vida. Deus estava dizendo que queria tudo novo na minha vida. Então eu tinha que me esforçar para retirar os antigos fundamentos carnais da minha vida. Tá vendo? Deus falou comigo ali, cercada de traficantes, de madrugada, gente bêbada, drogada, eu ali fedendo a carne e a suor, e ele falou comigo na voz que eu conheço, do jeito que eu podia entender, e acabou. Normalmente Deus não fala muito, ele fala rápido, fala claro, a voz dele é silábica. Todas as vezes que eu ouvi a voz de Deus, e são poucas, ele fala silábico. Como eu poderia te dar um prédio de cimento armado se sem remover
o barraco velho eu não construo sobre barracos velhos. Acabou. Ali eu chorei, ali eu pedi perdão. Deus, eu estava lá numa favela, naquela época mais violenta do Brasil, no meio, um lugar onde tinha a maior concentração de centros de macumba, no meio daquele povo pobre, drogado, empunhando armas para matar. Deus estava ali falando comigo. O que você acha? Por que nós achamos que Deus não está? Deus só está no lugar em que nós queremos? Não, nós não podemos limitar a ação de Deus. Não podemos. Deus, Ele nos surpreende porque Ele é Deus e nós não somos. Esse é o modo de Deus se mover. Esse é um modo que você tem que aprender. Deus assusta você com as coisas. Assusta. Por quê? Porque Deus trabalha no sobrenatural. E nós só vemos o que está na frente do nosso nariz. Deus trabalha no sobrenatural. E o sobrenatural, o nome já está dizendo, é sobrenatural. Não dá certo conosco. Outro modo de Deus trabalhar é que Ele aperfeiçoa aquilo que Ele começou. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11: todas as coisas fez Deus formosas no seu devido tempo. Deus faz as coisas formosas no tempo dele e não no nosso. Nós somos muito apressados. Tudo aquilo que Ele começou, Ele vai completar. Nós somos muito ansiosos por não compreendermos que Deus, o caminho dele é na eternidade. Ele pode fazer grandes coisas na nossa vida num minuto, mas normalmente o caminho de Deus é através da dificuldade. Eu não sei porquê. Eu já cansei de perguntar, mas não é da minha conta. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29 que as coisas reveladas são para nós, mas as coisas ocultas são de Deus. Então tem coisas que Deus ainda não revelou. Por exemplo, por que precisa deserto para chegar na terra prometida? Deus não tinha prometido a Abraão que ia tirar seu povo do Egito e levá-los à terra prometida? Por que tinha que ter um deserto? Para aprendermos que a terra prometida fica após o deserto. Se você atravessar o deserto, você tem que atravessar sabendo, depois tem a terra prometida. Pronto. É isso. Nós vemos então que Deus faz tudo a seu tempo, nunca se apressa. Você vê, por exemplo, Gênesis 3, versículo 15, Deus promete mandar um homem que ia reverter os efeitos da queda. Essa promessa foi feita a Adão e Eva lá no Éden, como nós já vimos. Foi rejeitada, mas foi reiterada de vários modos na Bíblia, pelos profetas, patriarca, através do tabernáculo, sacrifícios no templo, através dos sacerdotes. O tempo passa e não se via claramente uma resposta. E agora, um dia, depois de muitos séculos, Deus veio fazer o que Ele tinha prometido. É o caminho de Deus, é na eternidade. Deus não se apressa porque não há por que se apressar, porque Ele é o dono de toda a situação. Quando parecia que Deus tinha esquecido, Deus veio lá e o Verbo se fez carne
E nós vimos em Gálatas 4:4 que Deus trabalha na plenitude do tempo. Quando o tempo está pleno, quando o tempo está completo, o tempo de Deus, Ele vai lá e faz. Deus faz tudo formoso na sua forma, no seu devido tempo. Sua vida hoje, meu irmão, pode não parecer satisfatória, não é? Aos seus olhos, mas se olharmos pela ótica de Deus, no seu tempo as coisas mudam. Se você começar a olhar as coisas de Deus pela ótica de Deus, você vai ver um objetivo na tragédia. Você vai ver um objetivo na tragédia. Irmão, por que teve que acontecer aquela tragédia? Eu não sei quantas igrejas evangélicas tem em Santa Maria. Eu estava em São Francisco, na Califórnia, e quando eu cheguei lá, foi um dia que eu estava me refestelando, estava me achando o máximo, porque o pastor me botou no São Francisco Holiday Inn. Pensa bem, para quem não gosta, e disse para minha irmã: eu quis que a senhora viesse hoje para a senhora descansar. Dificilmente alguém me diz isso. Então hoje a senhora não vai pregar, a senhora vai pedir a comida que a senhora quiser, a senhora vai comer o que a senhora quiser, beber o que a senhora quiser. Me levaram para um quarto que só faltava falar. Eu andava assim, não acreditava. Depois que eu tomei aquele banho bem quentinho, comi o que eu queria comer, peguei um café, deitei na cama, liguei a televisão para ver os jornais, o que estava acontecendo no mundo. Primeira coisa que eu vi foi acidente. Aonde? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Acabou minha festa, acabou a alegria, sabendo que na minha pátria famílias estavam sofrendo. Liguei para quem? A quem me falou. Pronto, comecei a orar pelo povo e fiquei ligada. Você sabe que eu vi até um grupo de motoristas de táxi fazendo campanha para ajudar. Eu não vi a presença da igreja. Eu não estou dizendo que não aconteceu, estou dizendo que eu não vi. Se houvesse uma igreja evangélica forte ali em Santa Maria, eu teria visto. Agora que aconteceu essa tragédia, eu cheguei lá no Espírito Santo, já foi inaugurada uma igreja com ministério para jovens. Essa foi porque eu vi, e as outras que eu não vi devem estar olhando para Santa Maria. Então, existe um objetivo na tragédia. Tantos tiveram que morrer para que outros sejam alcançados pelo Evangelho. Você vai ver que quando você olha as coisas pela ótica de Deus, há um objetivo na tragédia, há uma razão para a calamidade, há um sentido em tudo o que acontece, porque nunca devemos perder a esperança. A Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui não está dizendo que todas as coisas são boas. Pecado não é bom, morte e desastre não são bons, um terremoto, uma enchente não são bons, mas todas as coisas são boas quando juntas trabalham para o propósito de Deus. Semana passada sofri demais. Eu tomei de manhã cedo um avião no Santos Dumont, no Rio, fui para Brasília. De Brasília eu fui para Salvador. De Salvador eu fui para Recife. De Recife eu fui para Petrolina. Cheguei lá às 5 horas da tarde.
Me pegaram, atravessei a ponte do Rio São Francisco para Juazeiro. De Juazeiro, 2 horas para chegar em Senhor do Bonfim. Eu vi o que eu não queria ver. Vocês sabiam que 80% dos rebanhos daquela região já foram dizimados pela seca? Todas as vezes que eu fui lá e eu ia com a Kay, nós ficávamos na casa do pastor. Eu disse: pastor, por que o senhor vai me deixar no hotel? Porque eu pensei, puxa, eles já estão tão empobrecidos e ainda vão pagar hotel para mim. Ele disse: irmã, não há a menor condição de a senhora ficar na nossa casa, porque nós não temos água. Nós estávamos tomando banho de supapo. Eu disse: eu não me importo não, irmã. A igreja decidiu, a senhora vai ficar no hotel sem água. O povo empobrecido. E Deus me levou lá para dar uma palavra de esperança para os meus irmãos, para não olharem para a seca, olharem para Jesus. E ali eu vi os penitentes. Que coisa triste. Vocês sabem o que são os penitentes? Bem, depois de eu ter rodado o dia todo de avião, descendo de aeroporto para fazer conexão, eles me botaram no hotel, ficaram me esperando, porque só deu tempo de eu tirar aquela roupa e botar outra sem tomar banho. Quando eu acabei, eu estava querendo abraçar um travesseiro. E você sabe, aliás, eu não sei se você sabe como é pastor, o primeiro chega, o último a sair. Parece que a roupa dele é de arame farpado, ele engata em tudo, todo mundo segura no pastor. Eu disse: ai, ai, ai. Corri para dentro do carro do pastor e fiquei lá, porque eu queria deitar. A esposa do pastor compreendeu e disse: irmã, eu vou logo lhe levar no hotel, depois eu volto. Eu disse: minha filha, Deus te abençoe. Quando nós chegamos na rua, ela me deixou lá porque precisava pegar alguma coisa. Eu olhei e pensei: eu estou tendo uma visão, é fome. Eu estou com fome. A fome e o cansaço estão me fazendo ver miragem. Porque eu vi uma porção de gente assim de branco, da cabeça aos pés, vindo aquela aglomeração. Eu disse: meu Deus, será que eu já morri? Começa aquilo, 11 horas da noite. Quando a esposa do pastor entrou, eu disse para ela: minha irmã, você está vendo alguma coisa aí na sua frente? Ela disse: só estou vendo os penitentes. Eu disse: são penitentes essa turma, irmã? Eu disse: ó, minha irmã, muito obrigada, porque eu pensei que eu estava tendo uma alucinação. Você sabe que são penitentes? Eles ficam, era sexta-feira da paixão, eles ficam os 15 dias indo passar as noites no cemitério. Eles se flagelam com cintos, com azorrague, com tudo, ainda levam crianças e brigam por território. E o ano todo eles se preparam para poder purgar os seus pecados. Todo mundo com terço no pescoço. Eu olhei para aquela gente. Eu não sou uma pessoa fácil de chorar, mas eu chorei. Eu disse: Senhor, como a tua misericórdia me alcançou, porque eu podia ser um deles. Não há nada que eles fizeram de pior do que eu, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E eles passaram por nós todos de cabeça baixa. E eu ali, aquilo me doeu o coração. 2013 da era cristã, e as pessoas estão se flagelando no cemitério. Por quê? Porque você calou a mensagem, porque você prendeu o seu rico dinheirinho, porque você não anunciou a verdade. Nós precisamos bater no peito e saber que nós não estamos cooperando.
Deus entregou esse reino para nós. Entregou seu reino para nós. Nós precisamos ver que muitas coisas que queremos só acontecerão depois que nós já estivermos morrido. Um dos caminhos de Deus é que Ele nos surpreende. Ele nos surpreende com notícias que não são agradáveis para nós e com notícias maravilhosas. Fiquei 18 anos pedindo a Deus uma picape cabine dupla. 18. E eu cansava de dizer para Deus: eu não quero uma Ferrari, eu não quero uma Mercedes, eu não quero uma BMW, eu quero uma picape cabine dupla, por causa do meu projeto. Tem que ser útil. 18 anos, Deus me dava carro, sempre 0 quilômetro, porque eu não gosto de carro velho. Melhor marca de carro é carro novo, meu irmão. Nunca esqueça disso. Um dia eu vou pregar em Vila Velha, numa igreja normal da Visão. Eu conheço o pastor há muito tempo e a esposa dele, ele é médico, pediatra, ela também, mas ele deixou a medicina para cuidar só da igreja, apóstolo Aurélio, e ela, a doutora Suzana, continuou, mas agora já se aposentou. Pregamos sexta-feira, eu e a Kay. Quando foi sábado de manhã, o pastor disse: irmã, amanhã de manhã, às 10 horas, tem o café dos pastores. Então, 9 horas a gente vai para lá, tomar café. 10 horas, a senhora vai dar uma palavra para os pastores e líderes dessa região, e a Kay vai ministrar. Leva os CDs. Lá vamos nós para lá, de manhã. Quando chegamos lá, eu preguei durante 2 horas. A Kay ministrou e eu gosto muito de falar para a liderança. Aí, quando foi depois que eu acabei, o pastor disse: meus irmãos, nós estamos acostumados na nossa igreja a incentivar o povo a ofertar. E nós dizemos que quem oferta pouco, pouco receberá; quem oferta muito, muito receberá. Mas também nós dizemos que nós precisamos semear em solo fértil. Vocês conhecem algum solo mais fértil do que a vida dessas mulheres? Se conhecer, diga: pois hoje eu quero que esta mulher saia daqui com a maior oferta que ela já recebeu em todo o ministério dela. Na hora, eu me lembrei de um dia que o pastor Simon de Araújo chegou na casa de Marimata com um cheque de 50 mil. Eu disse: pronto, será que vão dar 51? Porque é a cabeça da gente. Fiquei lá, eu não sou boa para esse negócio de oferta. Fiquei com a cabeça baixa dizendo: Senhor, que bom que eu não sou branca, porque branco fica vermelho. E o pastor falou, incentivou: ela tem que sair daqui com uma oferta exponencial, a maior oferta que ela já teve na vida dela. Enquanto ele estava falando, a esposa dele chegou. Quando ele já estava falando, ela puxava-se na calça dele e, chorando, ela puxava. E ele estava com uma calça de jeans. Aí ela puxou tanto que ele fez assim para ela. E assim mesmo, coitado, não deu tempo dele. Ele disse: irmã, a senhora aceita uma Toyota Hilux? Eu disse: não, pastor, isso é muito caro. Porque eu pensei, eles vão se cotizar, me dar uma cabine dupla. Eu disse: é um carro muito caro, porque o seguro é muito caro. O seguro está pago. Fiquei lá, olhando para ele. Sabe o que? Ele tinha dado na véspera uma Toyota Hilux, cabine dupla, o top do top, automática, banco de couro, piloto automático, diesel.
perfeita de presente para a esposa dele na véspera. Chegou lá de noite, jantaram. E quando ela foi pegar o carro de manhã, Deus tinha dito para ela de madrugada: dê esse carro para minha serva Edmeia. E ela não tinha tido tempo de dizer para ele. Você pensa que eu fiquei um tempo assustada? Fiquei com medo. Porque Deus, Ele nos surpreende. Mas eu também fiquei muito surpresa quando eu orava por pessoas doentes e as pessoas eram curadas. E orei pela minha filha e ela morreu diante de mim. Deus me surpreendeu também. Orando por tantas pessoas com câncer, descubro que a minha filha teve câncer. As surpresas de Deus estão debaixo do controle de Deus. Ele nunca vai me dar o que eu quero, Ele vai me dar o que eu preciso, porque Deus, Ele só permite na nossa vida aquilo que Ele vai usar para a nossa santificação. E outra coisa, cada filho Ele trata de um jeito, porque cada filho é uma pessoa singular aos olhos dele. Deus, outro modo de Deus se mover, outro caminho através Ele se move, é que Ele não resolve suas coisas tudo de uma vez só. Tem pessoas que me dizem: parece que Deus gosta que eu esteja lá pedindo. Por que Ele não faz tudo de uma vez? Eu digo: pergunte para Ele. É seu pai? Qual é o problema? Quando você lê em Êxodo 23, tem uma coisa tão boa que Deus diz ali. No versículo 30, Ele diz assim: não os lançarei de diante de ti num só ano os inimigos, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Essa é uma outra percepção que nós temos dos caminhos de Deus, do modo como Deus se move. A proposta dele não é que superemos todos os problemas rapidamente. Levando em consideração o que está escrito aqui, nós vemos que Deus vai lançar os inimigos fora, pouco a pouco. Mas quando você lê Deuteronômio 9, no versículo 3, que diz: depressa desapossarás. Em Êxodo 23, ele diz: farei pouco a pouco. Deuteronômio 9, depressa o farei. Significa que existem coisas na sua vida que Deus faz rapidinho, mas tem outras que Ele vai fazendo pouco a pouco. Por que, irmã? Uma senhora uma vez me olhava de longe, e eu ia perto dela e ela parece que tinha assim uma certa ojeriza de mim, mas olhava para mim com uma carinha tão boa. Depois eu fui lá e eu disse: minha irmã, eu olho para você, parece que você quer me dar um abraço, mas quando eu chego perto você recua. Qual é o problema? Ela disse: irmã, um dia em nome de Jesus vou poder lhe dar um abraço. Eu disse: quem lhe disse que eu vou estar viva nesse dia para você me abraçar? Irmão, tenho vergonha de lhe abraçar. Eu disse: por quê? Qual é o problema?
Ela disse: irmã, tem 3 anos que eu estou convertida. Eu bebia, parei de beber. Ela me disse uma porção de coisa, mas eu sou um cinzeiro que fede a nicotina. Eu não parei de fumar. Eu disse: então me dá um abraço. Irmã, me dê um abraço. Ela chorava. Eu disse: minha filha, deixa eu lhe dizer, tem coisas que Deus, na sua conversão, Ele eliminou de uma vez só, mas tem essas que Ele vai eliminando pouco a pouco. Não é que Ele queira que você se mova no pecado, é que Ele tem um objetivo. Quando você lê aqui em Êxodo: não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multiplique e se possuas a terra por herança. O que Deus está dizendo para eles: a terra é grande, vocês são poucos. Se eu desapossar a terra toda, as pessoas vão embora e essa terra se tornará em mato. As feras do campo vêm e facilmente vão atacar vocês. Então vocês vão ficar aqui no que vocês podem cuidar. À medida que vocês forem se multiplicando, eu vou tomando a terra para vocês. Por enquanto, deixa que eles cuidem da terra para vocês, para que a terra de vocês não se torne uma desolação. Deixa eles trabalharem a terra que já é de vocês. Então tem coisas que Deus ainda não lhe deu porque é ruim para você e você não enxerga. Você não enxerga, você quer tudo pronto. Se você soubesse quantas vezes eu já agradeci a Deus pelas coisas que Ele não me deu. Quantas coisas eu agradeci: Deus, obrigada que o Senhor não me deu, porque ia ser um caos. Obrigada porque o Senhor, eu não sei das coisas, mas o Senhor sabe. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor toma conta de mim na minha ignorância. Quantas vezes eu digo: Senhor, livra-me de mim, porque peço coisa que eu não sei o que eu estou pedindo. Tem coisas que Deus ainda não lhe deu, porque você não pode lidar com elas. Você acha que pode, mas Ele acha que não. E Deus, Ele olha sempre lá na frente, não é? Nós vemos que esse é o princípio do crescimento vagaroso. Eu que chamei assim, do crescimento vagaroso. A entrada do povo de Israel na terra prometida tipifica a vida cristã. Embora nós entremos no reino que Deus nos prometeu, os problemas vão existir e alguns deles levam tempo para serem extintos, enquanto outros desaparecem de imediato. Um dos grandes erros da igreja hoje é pregar o evangelho das soluções imediatas. Nós hoje pregamos soluções imediatas. Vem para Jesus que sua vida vai melhorar. Vai ser mais difícil. Venha para Jesus e seus problemas estarão resolvidos. A verdade é que as coisas não são assim. Nós procuramos atalhos, procuramos soluções rápidas. Precisamos lembrar que quando nós viemos para Jesus, nós teremos o potencial para vencer e lidar com os problemas. Alguns serão resolvidos de imediata e outros ao longo da caminhada. Em Josué 15, no versículo 14, você vai ver que Caleb rápido vence os gigantes. Porém, você vê que ele precisa de um guerreiro mais moço para derrotar Debir, que é Kiriat Sefer. E foi Otniel que venceu. Vemos que os mesmos gigantes que causaram terror para os israelitas lá em Números 13, quando eles foram de Cades Barneia para reconhecer a terra, agora
são vencidos rapidamente por Calebe. Esses gigantes são vencidos depois de 45 anos. Em vez dos gigantes se fortalecerem, foi Calebe fortalecido. Precisamos saber que lidar com as coisas pequenas antes de experimentar vitórias rápidas nas grandes lutas é o modo de Deus. Deus não bota você em grandes coisas antes que você seja treinado nas pequenas. Por exemplo, a vitória de Golias, a vitória de Davi com Golias. Eu sei que eu estou demorando, mas já vou acabar. Só um minutinho, eu preciso falar disso aqui. Quanto tempo Davi levou para derrotar o gigante Golias? Foi num momento. Porém, Davi sabia o que é experimentar o sucesso diário nas coisas pequenas, até chegar ao gigante. Se você vê lá em 1 Samuel, se você quiser dar uma olhada, eu vou andar com você um pouquinho. 1 Samuel, versículo, eu creio que é 17. 1 Samuel 17, no versículo 36, Davi diz para Saul: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircuncido filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Você está vendo? Ano após ano, Davi construiu a sua experiência, a sua confiança, lidando com problemas menores, como ser pastor de ovelhas, ter que livrar as ovelhas dos animais. Quando chegou uma hora que ele foi lutar com o leão, lutar com o urso. Estava sendo construída a experiência dele. Pensa quantos anos de experiência ele tinha com a funda. Botar uma funda na minha mão, eu não sei nem para que lado vai a pedra. Davi estava acostumado a botar a funda e treinar a pontaria dele. Ele sabia medir a força necessária, a pontaria necessária, o ângulo que ele queria atingir, porque treinou muito no deserto, não é? Treinou muito no deserto. Quando ele chegou depois de matar leão e urso no deserto, ele estava pronto para um rápido triunfo. Você quer ver o que está escrito aqui? Aqui está dizendo assim no versículo 50, no versículo 49: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Tem gente que diz que a pedra matou o gigante. Não. A pedra foi na testa do gigante, encravou e o gigante caiu tonto. Davi correu, cortou o pescoço dele e o matou. Como se sou eu, o máximo que eu conseguia fazer é jogar aquela pedra na coxa do filisteu. Mas Davi tinha experiência. Deus não vai lhe botar num lugar
sem antes ter preparado você. Você pode ter certeza que enquanto você está querendo um ministério gigantesco, Deus está lhe preparando nas pequenas coisas. Não force a barra, porque planta quando ainda não passou pela poda é neófita. Planta quando não tem raiz profunda, os ventos vêm e a tiram do lugar. Então deixe, porque Deus está lhe preparando ano após ano. Se Deus tem um ministério para você, não force a barra, não se promova, não procure caminhos atravessados, não procure montar algo porque você vê os outros terem. Espere, porque se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus lhe colocará. Porque Deus é seu Pai, Ele está interessado em você. Amém? Então, uma das formas que Deus tem para trabalhar é essa. Enquanto você quer, porque irmã, quantas pessoas me falam, irmã, eu quero pregar a palavra. Comece pregando para os seus vizinhos, comece pregando na sua casa, comece trabalhando na sua igreja. Mas tem gente que quer começar no púlpito das grandes concentrações. Hein? Deus não lhe preparou para isso. Você pode até fazer um discurso bonito, mas você tem um inimigo invisível. Você tem um inimigo invisível, e Deus está lhe livrando dele. Mas Deus pode me livrar. Deus lhe livra na obediência. Amém? Então, o caminho de Deus, Deus lhe chama e lhe dá a revelação. Depois parece que Ele esqueceu de você. Um dia Ele chega lá e faz. Deus, outro modo de Deus trabalhar, Ele fala com você no lugar que Ele quiser, o lugar mais inusitado, e você se assusta. Outra coisa, Deus completa sempre a obra que Ele começou. Ele começou, Ele vai completar. Outra coisa, outro modo de Deus agir, é que Ele pode eliminar da sua vida os problemas todos de uma vez só, mas alguns são eliminados e outros vão ao longo da sua vida. Outra forma de Deus agir é que Ele prepara você para coisas maiores, e Ele tem paciência. Amém? Se você está nessa agonia, apressado, querendo um ministério. Eu me lembro quando comecei o ministério, eu tinha uma gana, porque eu dizia, perdi tempo demais. Imagina o meu ministério começar com 43 anos, eu podia ter começado lá quando eu tinha 20. Não é assim. Uma vez eu estava numa reunião com esse questionamento na igreja de Nova Vida. Quem estava pregando era uma grande amiga minha, Alice Jardim. E eu estava orando e veio uma senhora do outro lado e disse: irmã, eu não sei o que é, mas Deus mandou dizer para a senhora que não se preocupe com o tempo, Ele vai restaurar tudo que o gafanhoto comeu. E como Deus tem restaurado o tempo. Conheço pessoas que começaram o ministério com 20 anos, que ainda não pregaram nem metade do que eu já preguei, ainda não chegaram nem a metade do caminho que eu tenho andado. Não é porque eu sou melhor, é porque Deus tem um jeito de tratar com cada um. Somos todos pecadores, todos temos o andar torto, mas Deus tem o seu jeito. Portanto, não se apavore, não se apresse, mas não desista. O Deus que formou você no ventre da sua mãe, Ele vai dar conta do que começou, porque Deus, Ele começou uma boa obra em você e Ele vai completá-la para a vinda de Jesus Cristo. Essa igreja começou há 14 anos, numa sala, numa garagem,
Quarta-feira eu estive com a Kay numa igreja em Araruama, que nós começamos na sala do homem, fomos para a garagem, da garagem fomos para o quintal, e hoje tem 5.000 membros. Eu estou indo lá todo mês para pregar. 5.000 membros. E quando a gente olha para trás, é incrível. A igreja tem 13 anos. Você viu? Mas, e se o pastor não abre o coração para começar? Ah, não, eu quero começar, mas quero começar num templo imenso. Não, na singeleza do coração, começou na sua casa. Olha onde vocês estão. Sabe aonde vocês vão terminar? O céu é o limite. Porque nós não sabemos até onde Deus quer levar vocês. Mas Deus sabe. E que essa igreja continue aqui a crescer, alcançando vidas, salvando almas, proclamando a boa nova de Jesus Cristo, salvando almas, arrebatando-as do inferno, para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido, para que a graça de Deus seja manifesta, para que o amor de Deus seja conhecido de todos os homens, para que Jesus Cristo seja o Senhor das almas aqui em São Leopoldo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Aleluia. Quero chamar o pessoal do louvor aí. Que bênção, Meia, pelo esse carinho, por ter aceitado esse convite de estar com a gente aí comemorando os 14 anos da igreja. E obrigado pela tua vinda também, cada um que está aqui. Nós vamos depois passar lá para perto desse bolo aí abençoado. Quem quer comer bolo, levanta a mão aí. Vai ter cantina igual lá depois, tá bem? Mas nós vamos cantar um parabéns lá atrás. Depois nós vamos lá e nós vamos comer junto, comemorando algo simbólico. Nós ouvimos nessa manhã que temos que fazer memoriais, né? E o bolo hoje é um memorial dos 14 anos que nós estamos aí trabalhando na cidade, e glória a Deus por tudo isso. Amém. Olha, eu quero agradecer a todos aqueles que colaboraram aí para a construção desse bolo, a confecção dele, né? Aqueles que doaram também. Muito obrigado mesmo, tá bem? Muito obrigado pela dedicação de vocês. Eu queria apenas falar algo rapidinho. O pastor é perigoso com o microfone na mão, né? Mas é bem rápido, por favor. Eu queria nessa noite honrar a vida de uma pessoa que
foi muito importante, tem sido importante na minha vida e no meu ministério. E através dela, quando eu recebi um convite para ir numa igreja, para ouvir a palavra de Deus, eu pude ouvir a respeito do Evangelho. E eu pude ouvir a respeito de Jesus. E eu quero honrar a vida da minha esposa, a pastora Eliane, porque começou tudo no coração dela aí. E glória a Deus por isso. Eu não sei como é que vão fazer. Eu só peço para que ninguém se espalhe muito aí e não coma lá na frente o bolo, tá bom? Que Deus te abençoe aí. Tenha aí um tempo abençoado com os irmãos. Tem bastante bolo, vá com calma. Tem refrigerante para vender lá. Tem chá ali, tá bom? Tem CD da Edmeia lá para abençoar ela. Amém?